Emily, o que eu faço pra ir pra Portugal? Me ajuda, eu quero morar aí. Gente, é esse tipo de pergunta que eu leio quase sempre no meu Instagram. Então eu resolvi fazer um vídeo pra poder responder. É muito engraçado, quando eu abro a mensagem e a pessoa tá lá, me ajuda. Gente, eu juro que já foram várias pessoas assim, me ajuda, eu quero ir pra Portugal, você pode me ajudar? E eu fico, gente, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa pobre, normal, que não sou advogada, não trabalho com relocation, não trabalho com esse tipo de coisa, e vocês ficam me mandando mensagem, eu sou uma pessoa que gosta de gravar vídeo. Mas aí eu fui e fiz aqui, olha, 5 coisas que você precisa saber e fazer antes de sair do Brasil. A primeira: se faça essa pergunta. Por que você quer sair do Brasil? Por que você quer vir para Portugal? Pensou? Se faz essa pergunta. Se você for vir sozinho, você pega um papel, gente, anota. O Abi anotava tudo. Eu anoto de vez em quando, mas o Abi anota mais, então eu pego ele como referência. Se vai lá, vai pegar o papel, por que eu quero sair de Portugal? Por causa disso, disso, disso. Se você for vir com o seu pai, com a sua mãe, você vai e senta, conversa com eles. Se você for sair, para saber os motivos, né? Pai e mãe, que são os cabeças, para saber o motivo deles. Se vocês forem sair com os seus filhos, tá, você sozinho com seus filhos, vai lá, e por que eu quero sair com os meus filhos? Se seu filho já for grandinho, vai conversar com ele. Agora, se é com a sua esposa ou com o seu marido, conversa, ou com a sua namorada. Gente, conversa com a pessoa que você for vir ou com você mesmo, anota e coloca pra você saber os prós e os contras. Eu saí do Brasil porque eu trabalhava eu e o Abner. Trabalhávamos de segunda a segunda, não nos víamos direito, estávamos sempre cansados, não sobrava dinheiro no fim do mês, o Abi tinha mais de um trabalho, mesmo assim as contas não fechavam, a segurança era péssima, eu morria de medo. Tipo, era tudo horrível. Eu, pra ir pra igreja, pegava 2 conduções ou 3, aí gastava mais, eu pegava 2 conduções, eu tinha que andar. Então, foi por isso, o AB veio dele, esse negócio de sair do Brasil, e eu comecei a pensar e concordei, porque tava muito triste a nossa realidade, a gente não conseguia viajar, não conseguia sair, nem pra lanchar, era um açaí ou outro, então foi por isso. Agora você pensa, por que você quer sair do Brasil? Depois, você vê o porquê que você quer vir para Portugal. Eu realmente quero Portugal. Ok. Agora você vai começar a pesquisar sobre o país. Gente, a internet está aí maravilhosa. Tem o YouTube, tem o Google, tem tudo quanto é tipo de plataforma para você poder pesquisar. Você quer saber através da vida das pessoas, como eu e o Abi, a gente adorava ver através da vida das pessoas, vlogs e tudo mais, ia ver como que era a realidade, via, mas se você quer uma pessoa que faz mais pesquisas, vai procurar um canal que uma pessoa estudada, não mostra a sua realidade dia a dia, vai no Google, vê estatística, mas pesquisa. Aí você tem que pesquisar o clima. Como que é o clima da região? Como é no norte, no sul, no centro do país? Pesquisa o clima. Pesquisa em relação a empregos que tem aqui, os empregos que os imigrantes conseguem. Pesquisa os vistos que estão disponíveis. Se você vem com visto tal, sem visto, quanto dinheiro você precisa trazer. Pesquisa, fui lá, decidi que eu quero ficar em tal parte do país, quero ficar em Coimbra, quero ficar em Castelo de Paiva. Quais são os empregos que tem em Castelo de Paiva? Como que é o transporte em Castelo de Paiva? Tem ônibus, tem trem, tem metrô, tem Uber, tem Bolt. Pesquisa. O que é Bolt? Bolt é igual Uber aqui, entendeu? No Brasil eu acho que não tem. É igual Uber e Bolt. No Brasil era Uber e... não sei, gente, é aplicativo de levar pessoas. Depois você vai pesquisar o salário. Qual é a média salarial daqui? Aumentou há pouco tempo. Quanto que é a média salarial hoje em dia? É tanto. E quanto que é a base de um arrendamento? É 200, 300, 500, 700 euros, 1.000 euros? Eu quero ficar num T1, num T2, num T0, num T3. O que é T1, T2, T0? Você sabe? Você não sabe? Você precisa pesquisar sobre essas coisas, entendeu? Então pesquisa sobre o país que você quer. Portugal, pesquisa sobre Portugal. Quando você decidir o estado que você quer ficar, o local, os empregos que você vai aceitar se te chamarem, tudo isso, aí já é o próximo. Você já passa para o próximo. Aí você já pode passar para a próxima etapa, que é... quanto que você precisa, money, pra poder sair do Brasil? Como assim? Você tem passaporte? Tem mala? Tem roupas pra vir? Qual época que você vai vir? Aqui as estações são bem certinhas, sabe? No verão faz um calor e no inverno faz um frio de você passar mal. Então se você vier no inverno, que geralmente as passagens são mais baratas, você precisa de roupa. Então você vai comprar roupa aqui ou lá no Brasil. Se você vier no verão, você já tem roupa pra isso? Vai comprar mais roupa? Como é que vai ser? Eu não tinha passaporte, então eu tive que pagar passaporte. Eu não tinha mala, eu tive que comprar mala. Depois a gente comprou a passagem daqui de ida e de volta, de vinda e de volta. A gente também viu o Airbnb, o hotel, se a gente ia ficar em hotel, em hostel ou Airbnb, ficamos em Airbnb, então também é coisa que a gente pagou estando no Brasil. Quanto que a gente vai gastar de comida? Fizemos lá uma anotação, a gente vai comer sempre fora ou vai fazer? Vamos pegar um Airbnb que tem cozinha pra fazer, a gente gasta menos? Vamos. Quanto que a gente vai gastar de comida? 200 euros. Fomos lá juntando tudo o Brasil, então o dinheiro que você precisa ter pra você conseguir sair do Brasil. Você anotou tudo isso? Anotei. Preciso de 20 mil reais, Emily. Ok, qual é a próxima etapa?
quanto que você precisa para viver aqui no país. Quanto tempo você quer? Você precisa pensar, dizem que o trabalho aqui é fácil. Depende muito do local, depende da sua sorte, de se você tem contato, se você vai vir sozinho, se você já conhece alguém, você já vai vir com expectativas de trabalho. Eu demorei uns 6 meses para conseguir meu primeiro trabalho, contrato de trabalho. Antes só pingava, porque eu consegui uns trampos aí de carro. Como eu e o Abi, a gente fez assim, botamos 3 meses sem trabalho. Vai que acontece uma coisa, a gente não consegue trabalho por 3 meses. Quanto que a gente precisa para sobreviver com o dinheiro que a gente vai trazer do Brasil? Então é isso, coloca no seu papel. Eu vou, no máximo, ficar 2 meses sem trabalho, tá? Quanto que você quer pagar de arrendamento? No máximo 400 euros, ok. Então você vai lá e põe no papel. Primeiro mês, 400 euros de arrendamento, segundo 400. Já foi 800 euros que você tem que juntar estando aí no Brasil. Quanto de comida? Vou ver vídeo de quantas pessoas gastam de comida. Você vai lá, inclusive eu tenho alguns vídeos de comida, você pode se basear. Mas eu como muito, tá? Então você pode ver aí e falar, eu não como isso, não como aquilo, você já diminui o valor. Você vai lá e fala, vou gastar 200 euros de comida. Então, 200 no primeiro mês, 200 no segundo, mais 400. 800 de arrendamento, mais 400 de comida. Mas aqui também paga água, luz, internet, você vai botar o Wi-Fi em casa, você vai pegar um lugar que já tem Wi-Fi incluso, ou você vai pegar só, botar no celular. Você precisa pensar em tudo. Ok, foi. Você quer chegar aqui e já comprar um carro para poder ir, ou então um lugar que você vai ficar tem muito transporte, não precisa de carro. Então você precisa pagar um andante ou a passagem unitária. Hoje em dia está 2,20 ou 2,50. Ou então você paga o andante que é 40 por mês. Ou então você compra um carro. Quanto que eu vou gastar no carro? 1.000 euros? 1.500? Ok, mas depois você tem que passar pro seu nome, que é mais quanto? 60 euros. Depois que você passar pro seu nome, você ainda tem que levar lá no mecânico para poder fazer seguro, para ver se tá tudo certo. Geralmente quando a gente compra carro segunda mão, a gente precisa gastar mais uma grana. Então você vai pagar 1.200 num carro, mais tanto de documento, mais tanto no mecânico, vai para quanto? 2.000? Então junta 2.000 para você comprar um carro. Você precisa fazer tudo isso, pensar como você vai viver aqui 1, 2, 3 meses, caso você não consiga um trabalho logo de cara, ok? Botou tudo no papel, viu esse dinheiro, juntando do Brasil. E aí é isso. Existem muitas coisinhas que você precisa pensar. Por isso que é bom ver vídeo de outras pessoas. Eu cheguei no inverno, gente, eu precisei de um aquecedor. Se você chegar no verão, você vai precisar de ventilador, talvez até um ar-condicionado, dependendo de onde você mora. Utensílios, às vezes o local não tem um prato, não tem uma faca, não tem um garfo, você vai ter que comprar. Sem falar também da documentação, quando você chega, o pessoal fala, nossa, é um absurdo estarem cobrando tanto pela documentação, coisa que você tira de graça. Gente, mas hoje em dia tá muito difícil você conseguir tirar de graça e nós imigrantes precisamos de documentação para conseguir um emprego. Se você esperar para tirar de graça, talvez demore tanto que seja melhor você pagar mais caro para você conseguir um trabalho mais rápido, conseguir entender? Então você precisa ver também qual é a base de quanto estão cobrando hoje em dia e aí você sempre coloca para mais, que se você colocar, eu pago até 150 euros para tirar meu NIF e abrir a minha conta. Chega aqui, você paga 50, 80, pronto, já sobrou, entendeu? É melhor sobrar que faltar. Depois que você vê tudo isso, aí você vai, tá decidido, tá tudo certo, eu preciso de 50 mil reais, tanto aí pra poder ir pra Portugal, eu tô decidido, eu quero por conta da segurança, de não sei o que, eu vi os vídeos, eu gostei, eu realmente quero ir. Agora eu vou te falar, talvez você pergunte, Emily, eu tô indo pra ficar rico, você já tá rica? Eu tô há 7 meses em Portugal, vou fazer 8 agora em julho, e não, eu não tô rica. Esse mês foi a primeira vez que sobrou mais dinheiro, assim, porque agora eu consegui começar a trabalhar, então eu ganho um salário. Agora lá em casa são 2 salários mínimos, além do vale alimentação. Então o Abi saiu, comprou os brinquedos dele, os negócios de ferramenta que ele ama. Aí a gente conseguiu comprar mais coisas, aí comprou coisinhas assim pequenas que faz diferença. Por exemplo, agora eu posso comprar micro-ondas, posso comprar uma panela de pressão, posso comprar até um cortador de cebola, que é baratinho, mas que antes a gente precisava juntar. Então o nosso processo durou 7 meses. Você vai falar, gente, que eu tô comprando muita roupa. Vou fazer um vídeo só de roupa. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, eu já postei ou ainda não postei, mas eu acho que ainda não postei porque eu ainda não gravei. Mas tô conseguindo comprar roupa. Então, assim, cara, agora com 7 meses, a gente tá vivendo muito melhor do que a gente vivia no Brasil. Antes a gente já tava vivendo. Mas assim, tá aumentando, sabe? Quanto mais a gente trabalha, vai vivendo, vai tendo as coisas. Que não é todo mês que precisa comprar um micro-ondas, uma panela de pressão, essas coisas. Então a nossa vida tá bem melhor do que tava no Brasil. Então eu também te pergunto, como tá a sua vida no Brasil? Será que você é uma pessoa que ganha 5 mil reais, 7 mil reais, que tem um trabalho de concurso e vive muito bem, quer sair por conta da segurança só? Lembre que, dependendo do seu trabalho, aqui você vai ganhar um salário mínimo e não vai viver tão bem financeiramente como você vivia no Brasil. Então coloca no papel. Sabe que aqui é como se fosse
lembra muito um país socialista, porque assim, todo mundo ganha a mesma coisa, sabe? Não tem muita diferença daquela pessoa lá do alto, que é o chefão, da pessoa que é mais coisinha, sabe? O imigrante, todo mundo tem uma base aqui, a mesma base de salário. Então, todo mundo ganha basicamente a mesma coisa. Depende do que você vai fazer por fora, se você vai ter mais um emprego, ou quantas pessoas tem na sua casa e quantas pessoas trabalham. Consigo entender? Então, se você tá ganhando muito bem no Brasil, pensa bem pra você não vir pra cá e falar: nossa, eu vivia muito melhor no Brasil, eu tinha minha loja, eu ganhava 7 mil no Banco do Brasil e não sei o que, agora eu tô em Portugal e vivo, meu carro é pior, que não sei o que. Então, coloca na balança pra você poder ver e depois não vir pro país e começar a falar mal. Por isso, pesquisa bem. Você também tem que colocar na balança sobre a sua família. Você é muito apegado a alguém? Eu agora fico vendo os vídeos dos meus amigos fazendo festas juntos, viajando juntos, passando a virada de ano juntos. Hoje com 7 meses, cara, meu coração tá ficando bem mais apertado. Eu tenho chorado mais. E você fala: Emily, você tá com vontade de voltar pro Brasil? Só pra visitar. Eu mesmo sofrendo de saudade do Brasil, dos amigos, da minha família. Eu morro de saudade do meu irmãozinho. Sempre que eu falo dele eu choro. Mas a vida que eu tinha no Brasil, assim, voltar a ter aquela vida eu não consigo mais, sabe? Porque aqui eu vivo muito melhor. Era muito difícil eu sair, conseguir viajar, ir pra uma praia, usar o carro porque a gasolina tava muito cara, comprar roupa, comprar as coisas, era muito mais difícil. Eu sinto falta e eu vou ver modos de poder visitar frequentemente, entendeu? O Brasil, pra poder ver as pessoas e matar a saudade, mas morar, hoje com 7 meses eu ainda digo que eu não tenho vontade de voltar pra morar novamente, entendeu? Eu tô muito bem aqui. Ontem o Abi, todo feliz, chegou com tanta ferramenta pra mim e falou: Emily, olha isso aqui na minha mão, isso foi 1, isso foi 2, isso foi 3. No Brasil ele não conseguiria comprar tudo aquilo que ele comprou, sabe? Ele comprou muita coisa, o menino ontem, comprou muita coisa, em menos de 100 euros, enquanto no Brasil é mais do que o nosso salário, sabe? Mas é isso. Então coloca na balança como tá a sua vida no Brasil e o que você tá buscando. Se realmente Portugal que você quer ou outro país, se você sabe falar inglês e se você não liga pra lugares muito frios. O pessoal fala que é aqui do lado. Não sei o nome dos países, que os países são muito frios, sabe? Que é bem gelado, que fala muito inglês, mas que talvez salário seja melhor pra você. Coloca sempre na balança o que você tá procurando, entendeu? Mas também não tenha medo de arriscar. Eu quis arriscar porque eu falei pro papo que eu não queria olhar minha vida depois de alguns anos e pensar: como que será que teria sido se eu fosse pra Portugal? Então não deixe o medo de parar, tá? Coloca Deus na frente, ora e entrega, porque Deus sabe de todas as coisas e é muito melhor ele estar na frente do que ele estar atrás, porque aí depois caga tudo desanda e a gente precisa voltar chorando falando: ai meu Deus, me ajuda, por que eu fui sozinha? Então coloca Deus em tudo, coloca ele na frente. E é isso, essas foram as minhas dicas. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com um amigo, tá? E esse foi o vídeo, até a próxima, um beijo e tchau!